Bom dia a todos que estão nos acompanhando nesse sábado pela manhã. Nós estamos começando nosso estudo da lição da Escola Sabatina e esse é um encontro que nós chamamos de classe dos professores. Toda igreja tem uma virtude e a nossa, uma das virtudes que nós temos é essa classe dos professores. E é uma honra ter você participando conosco. Temos também nesse encontro a Sâmara, a Thaís, a Tayane, que são do Clube de Desbravadores, estão conosco. E se quiserem participar, podem levantar a mão ou ative a webcam e já entra no círculo do diálogo, tá bom? Mas se quiserem também só acompanhar, como a irmã Nida, né? Que é só ficar em stand-by aí, também é uma opção. E nesse encontro, com certeza, Deus vai nos iluminar. Eu aprendi muito. Amém. E esse aprendizado que os outros também aprenderam vai ser compartilhado agora, tá bom? Vamos começar aqui com o verso áureo. Vou pedir para o Enoque ler ou citar e comentar para nós, Enoque, por favor. Santificai-vos a Cristo como o Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor. Eu acho que o texto, ele tem assim, alguns detalhes importantes, né? O primeiro detalhe que eu acho que é importante aí, quando ele diz que nós temos que santificar a Cristo como Senhor no coração. Quando a gente entra nesse processo de busca de santificação, obviamente, eu acho que naturalmente nós vamos estar nos preparando para dar testemunho da esperança que nós temos em Cristo Jesus. Não tem como a gente falar de algo que você não viveu, de algo que você não está experimentando. E aí eu entendo que nessa medida em que nós nos aproximamos de Cristo, naturalmente nós vamos dar razão da nossa fé, vamos testemunhar, e fazendo inclusive com essa orientação, mansidão e temor. Eu acredito que seja por aí o caminho da gente interpretar corretamente esse verso aí para memorizar. Obrigado, Enoque. Eu vou perguntar, pastor, esse verso também ele traz uma mensagem para os líderes da igreja, né? Qual a outra mensagem que os líderes da igreja precisam entender a partir desse verso, pastor? Poderia assim destacar a partir do título da semana, né? Desenvolvendo uma atitude conquistadora. Hoje a gente tem que ter cuidado para que a imagem que nós passemos para as pessoas não seja a imagem de uma igreja assim antipática, não de uma igreja que hoje o que nós podemos ver as mídias, por exemplo, se aproveitam muito das situações. Uma coisa é uma pessoa que não é cristã, ela cometeu um erro, ela não tem compromisso nenhum com princípios. Já um cristão, ele tem compromisso com os princípios. Quando ele erra, a coisa parece que é diferente, né? A gente vê aí as notícias recentes a mídia em si. Quando um cristão erra, parece que o impacto é maior. Não porque ele seja maior, melhor ou pior. É a questão do comportamento, a atitude, como diz aqui, conquistadora. Eu penso que nós devemos ter muito cuidado e tato ao lidar com as pessoas. Eu acho que Jesus era essa pessoa envolvente porque ele tinha tato. Eu acho que é exatamente isso. Essa semana vai falar sobre isso, né? A questão da atitude, do relacionamento, isso é muito importante. Obrigado, pastor. Ribeiro, na lição ainda de sábado aqui pela tarde, nós vemos que, de uma forma geral, Jesus continua sendo o nosso referencial. E ele vai trazer algumas características de como Jesus lidava com as pessoas. Como que nós podemos aprender com Jesus, com esse método de conquistar as pessoas? Jesus é o nosso melhor exemplo? Boa noite. Ou é bom dia, eu não sei mais. Ele, na verdade, está destacado no texto da lição de sábado, no segundo parágrafo, que Jesus nunca
exibia um traço de orgulho e arrogância, apesar de tudo que ele sabia, né? Eu tenho uma preocupação muito grande porque, vez por outra, aí nós estamos estudando ou recapitulando o nosso tema e eu noto que algumas pessoas do nosso meio cristão, da nossa comunidade de fé, se sentem um pouco superior aos demais, que não pertencem à nossa comunidade. Mas nós, por termos aqui essa marca, sermos reconhecidos como povo da Bíblia, ou fomos um dia reconhecidos como povo da Bíblia, isso não nos dá o direito de ser arrogante, de ser orgulhosos por isso. Muito pelo contrário. Eu acho que eu posso pegar uma carona em todos os comentários que houve aqui do texto do versuário e completar talvez aquilo que eu queria com resposta, eu não sei se também era sua, né? Mas entender que nós precisamos estarmos preparados, isso de fato, né? Se alguém pedir razão da nossa fé, por que você guarda o sábado? Porque você é batizado na igreja adventista, você precisa saber dar essa razão. Mas dar sem arrogância, dar com humildade, com sabedoria, com inteligência, assim como Jesus fazia, né? Muito bom, Ribeiro. Obrigado. A Sâmara pediu para também dar uma contribuição. Boa noite, Sâmara. Boa noite a todos e bom dia para quem está assistindo. Eu queria fazer um comentário em relação aqui ao verso áureo ainda, né, já que estamos no sábado, pelo menos na parte da lição do sábado. A carta de Pedro, ela é escrita para o povo judeu, agora da dispersão, né, aqueles que saíram de Jerusalém, e normalmente quando a gente vê as cartas dos apóstolos, é para resolver algum problema, né? Então, nós temos a carta de 1 Pedro falando agora, ensinando praticamente como que o cristão ele deve ter um estilo de vida, como que ele deve ter no lar, como deve agir como esposo, esposa, servo, patrão. E aqui nos versos, no verso 15 e 16, né, que aí é o nosso estudo, antes de nós ver ele falando de estarmos preparados para responder ou para defender a causa, ele fala que antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Hoje, no mundo que vivemos, a gente tem o conceito de pagar. Então, ele fala, nós como cristãos, nós como servos de Deus, somos pagados nesse. Então, eu entendo muito claro que quando nós vamos a quem nós estamos representando aqui no mundo. Obrigado, Sâmara, pela participação. Sâmara está no estúdio B aqui, viu? Sâmara está no estúdio B, eu estou no estúdio A aqui, para não ter interferência na microfonia. Bom, vamos prosseguir então. Com quem está mais distante, mas pela fé estamos unidos na esperança. Ele também está com a camisa da Novo Tempo aí. Irmão Madison, a gente está com muita saudade sua, viu? Volta para cá, viu? Aqui é o seu lugar. Irmão Madison, quando a gente estuda aqui a lição de domingo, nós vemos que Jesus, ele não trabalhava necessariamente só com o formalismo. Jesus não ensinava só nas sinagogas, até mesmo em lugares inusitados, como num poço, num horário inusitado. Bom, Madison, comenta para nós aí o contexto do encontro de Jesus com a mulher samaritana, por favor. Microfone, irmão Madison. Aqui com vocês, e uma lição tão especial, maravilhosa, e a gente percebe aqui na lição de domingo a questão da receptividade ao evangelho, né? Às vezes, a gente poderia imaginar assim, que aquela mulher samaritana não tinha chance nenhuma de ser salva,
Mas Jesus foi propositalmente ali para ter um encontro com aquela mulher. E assim, a conversa não começou parecendo que seria uma conversa agradável, que a gente pensando aos nossos olhos assim, não tem futuro, porque a mulher já começa falando, não, mas como sendo tu judeu, fala a mim que sou samaritana. Mas aí Jesus, com a sua infinita sabedoria, vai desenvolvendo a conversa, e ela sai dali dizendo que ele é o salvador dela, e sai para pregar a mensagem a todo mundo. Então, essa sabedoria que Jesus expressou ali naquele momento com a mulher samaritana, é que todos nós precisamos pedir a Deus para que a gente tenha nos encontros que a gente tem com as pessoas. E não é, assim, algo tão fácil aos nossos olhos para a gente conseguir ter esse tato de contato com as pessoas. Eu tive essa semana, foi a semana passada, tive um contato com atendendo ele como cliente aqui na cidade. Eu não conhecia, nunca tinha visto, e no desenvolver da conversa, acabei descobrindo que ele é pastor de outras denominações aqui, e no final ele acabou me convidando para pregar na igreja dele lá, passar mensagem sobre família, as coisas assim. Eu fiquei imaginando assim, como é que Deus prepara as coisas? E eu nem imaginava que aquele homem era uma pessoa assim voltada para o cristianismo. Na verdade, ele é um pastor de algumas denominações aqui, que é pentecostal, e ele acabou me convidando para ir lá levar mensagem para o pessoal da igreja dele. Então, assim, eu fiquei imaginando, aí quando eu olho essa história aqui do samaritano, da mulher samaritana aqui, do encontro com Jesus, irmãos, é algo impressionante, porque vem um exemplo muito grande para nós, isso aqui, é para a gente refletir a cada dia nessa passagem, porque o poder de Deus, a graça de Deus é infinito demais, e a sabedoria que Jesus tinha para levar a salvação para as pessoas é algo impressionante, e todos nós devemos copiar o máximo possível para a gente poder passar essa salvação para outras pessoas também. Amém. Obrigado, meu Madison. Eu vou fazer uma pergunta aqui, nós temos muitas mulheres entre nós aqui, tanto do clube, quanto a irmã Nida, que também está coordenando a Escola Sabatina esse ano. Vou deixar em aberto aí para qualquer uma de vocês, tá bom? Uma pergunta em aberto. Quando a gente estudou a lição de domingo, nós temos o encontro de Jesus com uma mulher. Quais eram os preconceitos que uma mulher enfrentava nos tempos bíblicos, no Antigo, no Novo Testamento, e que você vê que Jesus não utiliza, Jesus sai fora desses preconceitos, e o resultado desse trabalho é maravilhoso. Quais eram as limitações e como que nós vemos a bênção de Deus quando nós não agimos como os homens, sem os preconceitos? Quem de vocês gostaria de contribuir? Ninguém abriu, eu vou falar. Vamos lá. Na verdade, aí, além de ser mulher, né, ela era samaritana, e isso por si só já havia um preconceito muito grande. Os judeus acreditavam que o samaritano era quase que um povo, assim, excluído, um povo rejeitado, né, porque no passado se separaram. Mas, além disso, né, o fato dela ser mulher, a sociedade naquele período, ela menosprezava muito a mulher. Então, o fato de, além dela ser mulher, e aí a história traz que ela já teve ali muitos homens, então estava no 6º homem passando pela vida dela, né, que não era nem marido dela. Então, imagine agora uma mulher indo para o poço ao meio-dia, um horário que ninguém iria, justamente para não ter que encontrar ninguém. Ou seja, uma sociedade que não queria ela por perto. E Jesus vai contra aquilo que a sociedade define como impuro, como negativo. Então, aí até a lição trouxe, né, quando nossos olhos são ungidos pelo Senhor, nós vemos possibilidades onde outros veem dificuldades. Obrigado, Samara. Pastor, o senhor queria falar? Pois não. Sim, uma contribuição aqui. A gente vê que a história fala que essa mulher se tornou uma grande missionária, né? Ela é uma mulher, é algo assim,
inesperado, porque quem diria que essa mulher ia convencer aquela cidade, trazer as pessoas aos pés de Jesus? E veja, ela não tinha uma boa reputação, mas a convicção dessa mulher foi tão grande que ela conseguiu trazer a cidade aos pés de Cristo. O que eu vejo aqui, às vezes, a gente fica olhando a discussão, as discussões que existiam entre judeus e samaritanos. O que eu penso hoje é que hoje não é diferente. Hoje só muda de nome, não é mais judeus e samaritanos. Às vezes nós adventistas do sétimo dia, nós agimos como judeus. Nós não queremos nos misturar com os samaritanos. Veja que Jesus se misturou com a samaritana, com o povo samaritano, com o povo improvável. Ele saiu da zona de conforto dele, da zona entre os judeus, e foi para um povo diferente. Mas muitas vezes nós não temos essa coragem. A gente, por exemplo, a gente quer conquistar uma pessoa que não é adventista só tendo um amigo adventista. Quando é que nós vamos conquistar essas pessoas se a gente só tem amigo adventista? Por exemplo, a gente quer formar um clube de ciclismo, mas só tem adventista no clube. Como é que a gente vai conquistar aquelas pessoas que não são? Quer dizer, eu acho que isso é uma lição muito grande para nós despertarmos. Nós precisamos agir como Jesus agia. Se eu quero ganhar uma pessoa lá de fora da igreja, eu tenho que tentar me aproximar dela. Mas parece-me que nossos maiores... Não é que é errado ter amigo adventista, mas como é que a gente vai conseguir uma pessoa que não é adventista sendo um amigo dela? Isso é incoerência. Obrigado, pastor. Muito bem complementado. Eu ainda diria que João capítulo 4, ele é um capítulo de uma profundidade teológica imensa. Começa com o estudo bíblico leve, com diálogo simples, e depois Jesus vai até no conceito de adoração. João 4, 23 e 24. Fala até quem é Deus, como é Deus. Deus é Espírito. E o verso 30 diz, né? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Quem? Muitas outras pessoas. Muitas. Então, aquele impacto foi marcante. Quando nós avançamos o nosso estudo, nós vamos ver aí na segunda-feira que há uma necessidade de mudança de atitude. Essa mudança de atitude, eu fico lembrando daquele filme que teve ano passado, na época da Semana Santa. Na Semana Santa tinha um casal, um homem separado da mulher que ia visitar o filho, lembram? Lá em Gramado, Canelas, foi lá que foi gravado o filme. E você tinha um casal de uma família adventista, que tratava bem, que tratava com educação. E eu aprendi muito com aquele filme. E nesse caso aqui, nós temos um ensinamento de que nós precisamos deixar de ter algumas atitudes negativas para ter uma atitude positiva. Quem de vocês, eu vou deixar de uma forma aberta, porque nós temos algumas pessoas que ficam com medo quando a pergunta é direta. Então eu vou fazer ela abrangente. Se alguém quiser abraçar essa pergunta aí, pode dar um abraço na pergunta e respondê-la. Qual atitude que nós somos convidados a ter para que sejamos cativantes, para que as pessoas queiram estar conosco? Por favor, ajude-nos. Profeta, ela levantou a mão, deixa a Tainá falar primeiro, a Taiana falar primeiro, depois... Eu ia dizer assim, né? Deixa eu sair que eu não microfonia aqui rapidinho. Eu acho que uma coisa interessante que eu fiz uma vez um estudo, deixa eu só ligar a luz aqui. Uma vez eu fiz um estudo sobre como dar estudos bíblicos, né? E aí o meu pastor, ele tinha falado uma coisa que eu achei extremamente interessante. Ele falou que nos últimos dias, né, pra frente, assim, no tempo, as pessoas iam ser evangelizadas através dos relacionamentos. Então, a gente vê que quando você tem amizade com a pessoa, um pouco do que o pastor falou, né? Quando você começa a se relacionar com a pessoa, você tem uma influência sobre ela. E eu acho que a melhor maneira de você se relacionar com as pessoas primeiro é você escutar.
Muitas vezes as pessoas, pelo menos na minha experiência, assim, pouca experiência que eu tenho, as pessoas elas vêm falar sobre um assunto, geralmente reclamando sobre alguma coisa, quando na verdade elas não estão querendo falar daquele assunto. Tem algo ali subentendido que elas querem falar. E às vezes elas não têm oportunidade, porque as pessoas simplesmente não escutam umas às outras. E eu acho que esse escutar, e no caso escutar com o ouvido espiritual, pensando assim, o que será que essa pessoa precisa? Será que ela precisa só de escutar, que eu escute ela? Será que ela precisa de uma palavra? Será que eu posso dizer assim, olha, eu vou orar por você dizer algum consolo bíblico, né? Mas, geralmente, você dizer sobre Deus deve vir depois, porque primeiro você deve escutar a pessoa. E, geralmente, quando você escuta a pessoa primeiro, fica muito mais fácil dela ouvir o que você vai falar depois. Se você não escuta primeiro, geralmente, o que você fala não tem impacto. Obrigado, Tayane. Muito boa a sua participação. Tayane e a Thaís estão conosco. Irmã Nida, por favor. Eu tenho um método, sim, muito legal que para cativar as pessoas. Gosto de chegar, perguntar. É claro que o primeiro bom dia ou boa tarde, você não vai fazer, você quer ter um estudo bíblico, você não vai já chegando assim, né? Você vai conquistando o coração da pessoa. Aí você vai ser muito simpático e tudo. E o que eu gosto muito de fazer, que eu amo, eu gosto sempre de convidar para minha casa. Né? Aí ali, o que eu faço? Eu faço um almocinho e a gente vai batendo papo. E aí quando dá, né, quando o momento oportuno, eu falo, olha, a pessoa fala, vamos fazer tal coisa, aí eu falo assim, ó, dia de sábado eu não posso, né, porque estou indo à igreja, dia de sábado é um dia assim. Aí a pessoa, como é que é isso? Então você já vai conquistando aquela pessoa com coisas simples. Quando você também é convidado na casa da pessoa, o que você faz? Você vai com muita gentileza, você leva uma flor, você leva uma planta. Então, a gente tem que primeiro conquistar as pessoas nesse sentido. Aí, depois, a gente pode oferecer vai ter um culto especial na igreja, você convida a pessoa. Você, olha, você gostaria de ter um estudo bíblico, você gostaria de vir no meu pequeno grupo. E assim vai. E olha, e esse método funciona mesmo, porque todo mundo... Cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais carentes de amizade, que você abra as portas da tua casa, e esse é um método que eu achei que é muito legal e funciona mesmo. Estou conseguindo arrumar uma pessoa que está tendo estudo bíblico, e ela mesmo, eu proponho também, olha, tem a lição da escola sabatina, a pessoa não vai à igreja, mas ela estuda todos os dias, ela fala, estou estudando, e ela fala para mim que a vida dela está, assim, completamente diferente depois que ela estuda a lição da escola sabatina todos os dias. Então, esse também é um bom método. Muito bom, irmã Nida. Obrigado. A lição, ela vai falar que nós temos que ter cuidado com algumas atitudes. Sermos duros, críticos, atitudes inamistosas. Um outro termo que temos que ter cuidado é sinceridade ao extremo. Ser sincero às vezes é virtude, às vezes é uma desvirtude. Tem hora para tudo, né? Tem tempo para tudo. E tem pessoas que rasgam ali o que pensa e em vez de aproximar, acaba afastando. E tem um detalhe, às vezes o estudo bíblico tem 27 lições. E a pessoa coloca tudo a perder pelo que pensa, pelo que opina, na hora errada, no momento errado. Quando você está trazendo a pessoa para Cristo, é como você está carregando uma bexiga perto de cactos. Tem que ter cuidado, porque a pele é muito sensível. É muita fragilidade para ser duro, para ser ríspido. Então, a lição nos ensina isso. Muito cuidado, temos que ser polidos, porque senão nós perdemos as ovelhas que estão aproximando do rebanho. Vamos avançar com o nosso conteúdo? Apresentando a verdade com amor. E a lição aqui começa falando... Sim, Enoque, por favor. Eu queria só fazer uma observação importante ainda nessa parte da segunda-feira, porque pegando um gancho do que você fala desse cuidado que é preciso ter, é interessante, né? Os dois exemplos que a lição dá, um parece que Jesus foi meio duro com a mulher cananeia, né? E a outra mulher, a que estava ungindo os seus pés,
ele parece ter sido mais flexível. O que isso significa? Jesus, ele conhecia profundamente as pessoas, né? Ele sabia até onde poderia chegar com as pessoas. E há pessoas que, às vezes, até pela característica da personalidade, você precisa usar com mais franqueza os assuntos, né? É igual você falou, a virtude, essa virtude de ser franco, ela pode ser positiva ou negativa, a depender da pessoa com quem você está trabalhando. No caso dessa mulher cananeia aqui, Jesus foi duro com ela. Por quê? Porque, puxa vida, você acha que ela não era judia, portanto não merecia a atenção de Jesus, né? E era esse o pensamento que parava no imaginário das pessoas ali, né? Naquela região, principalmente quem era judeu. Mas ele dá uma quebrada nela, sabendo que ela podia ir mais, né? E é por isso que tem aquele ditado que Deus não nos prova além do cobertor que nós temos. Então, cada pessoa tem um limite para ir. E nesse caso, ele questiona, você acha que eu vou tirar da boca, né, dos meus filhinhos e vou colocar para os cachorrinhos? E ela diz assim, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que as crianças deixam cair. E aí Jesus conclui que, peraí, você realmente tem uma fé diferenciada, você tem uma fé grande. E já a outra, por Jesus conhecer que os que estavam ali ao redor estavam condenando, por ela estar ungindo os seus pés, e com um perfume caríssimo, ele dá uma repreendida naqueles que estão ali julgando aquela mulher, e é interessante que ele profetiza, né, que onde o evangelho fosse pregado, seria contada a história dessa mulher. Então, veja, não era uma mulher qualquer que estava fazendo uma atividade qualquer, ela, inclusive, estava preparando antecipadamente, ungindo o corpo de Jesus naquela situação. E aí ele protegeu as emoções daquela mulher naquele momento, porque ela era muito frágil, muito sensível, ela sabia que ela era extremamente pecadora, né? E é isso que me encanta. Anota na lição de sábado que esse cuidado que Jesus tinha do perdão era infinitamente maior do que a profundeza do pecado das pessoas. Seu amor não conhecia limites. Ou seja, o amor de Jesus não conhecia limites. Então isso é muito lindo, é muito belo, porque Jesus sabia lidar com todas as pessoas. Agora, se a gente não consegue ver isso de imediato, esses traços de personalidade nas pessoas que têm traços diferentes, é melhor agir com o critério do cuidado do que o critério de, às vezes, sacudir a pessoa. O Ribeiro que fala isso, que às vezes você tem que pegar o indivíduo, principalmente na hora do apelo, tem algumas pessoas que você tem que amarrar o saco e julgar o indivíduo para ele tomar a decisão logo. Se ficar muito com calma e tal, ele não vai avançar. Mas esse fim, às vezes, a gente não tem muito claramente. Mas, estudando Jesus sabia plenamente as diferenças das personalidades das pessoas e sabia lidar com essas diferenças, inclusive para tirar exemplo positivo delas, né? Profeta. Muito obrigado. Profeta, eu vou abusar um pouquinho também do tempo nessa lição. E eu acho que essa lição de segunda-feira, ela é o ponto alto da lição da semana toda, né? E esse texto, realmente, que fala da mulher cananeia, ele sempre me impressionou. E me deixou com dúvidas, como que Jesus poderia tratar uma pessoa dessa forma, né? E, olhando os comentários de Ellen White na lição, eu encontrei uma passagem aqui que vocês têm, que você tem na lição de vocês, que diz assim, que Jesus recebeu essa representante de uma etnia desprezada, como teria feito os próprios judeus. Agindo assim, era seu objetivo impressionar os discípulos quanto à maneira fria e insensível com que os judeus tratariam um caso desse, né? Uma pessoa de etnia diferente, aparentemente desprezada,
Mas Jesus tinha intenção. Ele vai dizer aqui que ele teve a intenção de tratar dessa maneira, Enoque. Você foi muito bem na colocação aí sua, e Jesus tinha intenção de fazer isso, não para magoar a mulher, ou menosprezar a mulher, porque ele conhecia a estrutura dela, ele sabia que ela aguentava um pouco mais, mas foi de fato para mostrar aos discípulos a maneira como eles normalmente tratariam uma pessoa numa situação dessa, né? E que é errado. Eu fiquei assim, maravilhado com essa lição. E ainda, tem mais um ponto na lição, me desculpa, mas está muito boa essa lição, a gente pode passar a noite toda aqui, ouvindo vocês falando, mas uma coisa que você falou, profeta, está na página 118 da lição. Uma linha só, na página 118, que é a primeira, quem tiver a lição aqui no comentário, uma linha só dela define a lição da semana inteirinha. Diz assim: sua atitude em relação ao outro, em geral, determina a resposta dele em relação a você. O pastor falou disso, né? Falou sobre relacionamento. E a nossa atitude em relação... Eu fico triste quando, por exemplo, você dá estudo para alguém e outra pessoa vira para você e fala assim: essa pessoa não vai se batizar. E se você pensa assim, e se você dá estudo bíblico para uma pessoa e pensa dessa maneira, essa pessoa não vai se batizar, você está corretíssimo. Ela não vai mesmo, porque ela percebe o que você pensa a respeito dela. Mas se você pensa ao contrário, essa pessoa vai tomar uma decisão e vai se entregar a Jesus, você também está certo. Porque ela vai se entregar, porque ela olha em você, ela percebe que você acredita nela, que você tem interesse na salvação dela, não no que ela tem, no que ela pode representar para você. É diferente. Eu gostei muito desse comentário curto, mas profundo. Obrigado, amigo. Valeu, Ribeiro. Prosseguindo, acho que ficou bem destrinchado, né, a lição de segunda, e se tivesse mais tempo, tinha mais coisa para explorar ainda, né? Avançando um pouquinho, apresentando a verdade com amor. E na lição aqui de terça-feira vai nos mostrar que nós precisamos ser amigo das pessoas, mas essa amizade, ela tem que ter uma intenção de compartilhar um amor que nós já vivemos, que já sentimos essa experiência. Tem um ditado popular no Brasil que diz assim: religião, política e futebol não se discute. No entanto, a lição ela vai mostrar que é importante nós termos um encontro com nossos amigos que seja mais do que um encontro social e mostrar para elas que há valor, que tem importância em servir a Cristo. Eu pergunto aqui para o irmão Madison, como que nossa amizade tem que ser conduzida com as pessoas com o objetivo final de salvar elas? A lição de terça-feira, irmãos, vem falando algo muito interessante. E é algo para a gente analisar a forma como nós nos conduzimos com as pessoas. O que está dizendo essa lição? Para a gente tentar visualizar os pontos positivos das pessoas. Olhar sempre o que o apóstolo Paulo fez com a igreja de Tessalonicenses, no capítulo 1, que a gente percebe aí, ele estava dando graças a Deus pelo aumento da fé da igreja de Tessalonicenses, pela constância da fé, e assim, que eles estavam constantemente crescendo, ainda que eles tivessem problemas, mas você percebe que na introdução da carta, ele não está falando dos pontos negativos da igreja, ele está elogiando, está falando que eles estão constantes, está falando que eles estão aumentando no amor de uns para com os outros. Então, ele elogia a igreja primeiro, ele ressalta os pontos positivos, aí mais à frente ele começa a mudar, vocês precisam trabalhar mais nessa área, aí ele começa a apontar os pontos de correção. Imagina assim, que para nós também, no nosso relacionamento com as pessoas, a gente ter isso em mente, para a gente, quando vê uma pessoa, não ficar tentando focar nos pontos negativos, e assim como o irmão Ribeiro estava falando há pouco, e fala assim: essa pessoa não vai batizar, olha só como ela é. E assim, e eu tenho certeza que Jesus ele não pensava assim com as pessoas, ele via sempre o potencial de uma pessoa que podia fazer algo diferente
de ser alguém que iria levar diferença na vida de uma comunidade, como foi da mulher samaritana, e como de outras pessoas também. Então, o ponto para nós é a gente, quando o nosso o relacionamento interpessoal, tentar visualizar os pontos positivos das pessoas. Aí depois, sim, você vai apontar os pontos que a pessoa precisa fazer uns ajustes, alguma correção, e isso é o que todos nós precisamos fazer na igreja. Às vezes na igreja, nós estamos, acontece isso, já aconteceu isso conosco, o irmão faz tudo certinho. Um ponto só que às vezes ele tem uma pequena falha, alguma coisa, as pessoas às vezes esquecem tudo de ponto, tudo de positivo que a pessoa fez e passa a lembrar somente daquele ponto negativo. Então, assim, interessante a gente começar a pensar nisso, para a gente começar a visualizar e ressaltar os pontos positivos das pessoas. E o apóstolo Paulo dava graças a Deus para a igreja da Tessalonicenses nos pontos positivos que eles tinham. Logo depois ele fala dos ajustes que eles precisavam fazer. Eu acho que essa é a nossa meta também, eu acho que quando nós trabalharmos dessa forma, eu acho que a igreja vai crescer mais e nós vamos ter condições de trazer mais pessoas aos pés de Cristo. Amém. Obrigado. Eu gostaria de comentar um pouco mais aí sobre isso que o irmão Matos falou, você permite? Claro, claro. Então, irmão Matos, eu achei interessante isso que você falou, porque a psicologia tem eu ouvi uma palestra uma vez de uma pessoa que estava falando para pessoas que lidam com gestão de pessoas, né? E essa palestrante, nos estudos que ela fez, ela comprovou que para cada observação negativa que você fizer para uma pessoa, você tem que ter pelo menos 3 outras observações positivas. Positivas, né? Se você quiser gerir pessoas, trabalhar com gestão de pessoas e fazer com que elas se desenvolvam no trabalho dela, olha, isso é um pensamento secular. Ela disse isso. Para cada erro que você apontar, você tem que apontar 3 aspectos pelo menos positivos para você conseguir tirar o melhor daquela pessoa. Porque se você fizer apenas a observação negativa, a pessoa vai focar naquilo e a produção dela, que era boa nos outros aspectos, também vai diminuir. E é interessante isso que Paulo, nesse texto aqui, a gente acha 3 aspectos positivos que ele citou lá para os Tessalonicenses, né? Ele diz, a fé deles crescia sobremaneira, ele diz, o mútuo amor de uns para com os outros deles aumentava, e o terceiro ponto positivo que ele listou é a constância da fé em meio às perseguições e nas tribulações que eles conseguiam suportar. Então, veja que Paulo, coincidentemente, ele lista 3 pontos positivos importantes do grupo com quem ele está trabalhando, e não é à toa. Veja, a inspiração de Deus é uma coisa maravilhosa. A irmã Ellen White diz que nós jamais vamos conseguir obter bons resultados sendo duro com as pessoas, a correção, ao corrigir alguém sendo duros. Tem que ser com amor. Por isso que o título da lição de terça-feira é apresentando a verdade com amor. E assim, irmão Enoque, só complementando, na lição fala uma frase que eu ressaltei aqui, deixei em destaque, diz que somente a amizade não levará pessoas a Cristo, mas certamente atitudes inamistosas podem afastar pessoas do Senhor. Então, assim, isso me chamou muita atenção, porque às vezes as pessoas, hoje, a gente percebe, as pessoas são muito sensíveis. Tem pessoas que você fala uma frase com ela que fica marcado na vida dela por muitos anos. Então, é o cuidado que nós precisamos ter quando formos falar, de ter cuidado de quando for criticar ou falar algo mal, de chegar duro com as pessoas, né? Quanto mais, as pessoas às vezes precisam ouvir, mas aqui a lição vem nos orientando a gente falar com mansidão, de forma que a pessoa ouça, mas não se sinta ferida, mas ela ouça, mas que busque realmente a mudança que ela precisa realizar na vida. Isso chama muita atenção na terça-feira. Muito bom. O pastor está falando alguma coisa aí, pastor?
Ou é impressão minha? Se o senhor precisar falar, pastor, tem que ativar o microfone, tá? Beleza. É porque eu tinha caído a ligação, tá ouvindo agora, né? Sim, agora sim. É que eu tinha caído a ligação, a minha internet, eu voltei e me esqueci de ligar o fonezinho aqui. Ok. Mas veja só, o que a gente poderia apresentar aqui? Eu penso que muitas vezes nós estamos apresentando uma verdade sem efeito. A gente se gaba que tem a verdade, e ter a verdade é um privilégio, mas às vezes nossa verdade está sem efeito. Porque falta esse que toca aqui, olha, verdade com amor. Nós somos fortes em apresentar verdades, doutrinas. E a gente pensa que é com a doutrina que a gente vai convencer. A doutrina é importante, a gente sabe disso. Mas aqui diz assim que só amizade não vai convencer ninguém. Por quê? Porque a gente vai se tornar um clube social, um clube. As pessoas vão para um clube para fazer amizades. E parece que não passa nada daquilo. A igreja não pode se tornar um clube onde só existe amizade. Primeiro, essa verdade de Deus, ela tem que ser anunciada. Mas parece-me que nós precisamos cada dia mais aprender o que é amor. E não tem um exemplo melhor para destacar a questão do amor do que Cristo. Ellen White, ela fala aqui, olha, se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria centenas de conversões onde há somente uma. Quer dizer, nós estamos, muitas vezes, nós temos muitas verdades, mas nós estamos, o amor, ele não está sendo expressado em compassividade, em cortesia, em bondade, que isso aqui é a coisa básica do Evangelho. O amor se manifesta nisso. E muitas vezes nós estamos errando no óbvio, né? A gente deixa de exercer essas pequenas atitudes, né? Quando, na verdade, o verdadeiro cristão tem que possuir essas atitudes, mas o que se vê muitas vezes é um evangelho sufocante, onde não existe amor e a gente quer convencer a pessoa com verdades. E não tem efeito nenhum. Onde o amor, ele faz essa diferença, né? Obrigado, pastor. Vamos avançar um pouquinho, irmãos, porque amanhã tem 2 cultos, tá? A lição é muito boa, mas amanhã tem 2 classes, quem precisar gastar mais energia. Amanhã tem 2 lições da escola sabatina. Prosseguindo, o fundamento da aceitação. Uma das dificuldades que os cristãos enfrentam muitas vezes, não estou dizendo que são todos, é aceitar o ímpio. O processo da chegada, como se chega. E eu gostaria de perguntar aí para alguma das mulheres que estão conosco hoje, né? O que é aceitação? Como que nós podemos aprimorar o nosso tato, o nosso olhar, a nossa, às vezes até indiferença, para poder aceitar melhor as pessoas, como fez o apóstolo Paulo? Quem de vocês gostariam de... Às vezes, a gente, não é nem que a gente seja é que na maioria, elas que são hostis em relação aos cristãos. E assim, quando a gente conversa com elas e elas não sabem que a gente é cristã, né? Elas têm uma opinião diferente. Elas chegam, conversam. Meu colega mesmo, ele veio aqui em casa e aí ele achou tão estranho, né? A gente tinha muita amizade, a gente ainda tem, na verdade. E aí quando ele chegou, ele viu a Bíblia e falou assim: nossa, você lê a Bíblia? Eu sou cristã. Ele, você é cristã. E ele começou a perguntar um monte de coisas, tipo, o que você acha dos homossexuais? Como se... Então, assim, várias e várias perguntas que, claro, eu tive que responder uma por uma, né? Não só ele, quanto todas as pessoas que descobrem que a gente é cristã, né? Mesmo que a gente seja conservadora, o fato de você estar em uma universidade que quase ninguém é cristã, faz com que as pessoas elas tenham essa crença, né? De que aqui não tem praticamente ninguém cristã. Então, assim, o nosso desafio é realmente mostrar para elas que nós somos diferentes, né? A minha prima, ela veio aqui ontem e ela estava passando por uma fase difícil, né? A família rejeitou ela porque ela se tornou lésbica. E ela veio aqui, né? Então, assim, eu não sei porque que ela me procurou, né? Porque eu acho que eu sou uma das pessoas mais conservadoras da família. Mas, assim, ela esperava que eu tivesse, talvez, uma atitude diferente. É tanto que ela chegou sendo hostil comigo, né?
E ao longo do tempo eu conversei com ela, não falei sobre o assunto, né, porque a família toda já tinha dito para ela, então ela sabe qual é a opinião de todos nós. E é tanto que assim, ela falou, eu gostaria, a gente conversou bastante, né, como o Taine falou, eu escutei sobre os problemas dela, e aí no final ela falou assim, eu gostaria de ler alguma coisa, né. Aí eu peguei e dei 2 livros para ela, e aí hoje ela me mandou um vídeo, né, mostrando que ela estava lendo o livro, estava quase na metade. Então, eu emprestei o livro para ela ontem, ela estava quase na metade. Acho que a minha estratégia, normalmente eu empresto livros, né, não empresto livro que vocês gostam, que eles não devolvem, mas para que as pessoas elas tenham essa possibilidade de poder ler, ouvir sobre isso, entendeu? Tirando as dúvidas delas. Eu gostaria de falar também, pode? Claro, Tayane agora, né? Por favor. Eu queria falar, eu vou breve também no meu comentário. Sabe que quando a gente vê vários movimentos no mundo, eu digo assim, vários movimentos, por exemplo, sociais, né? Quando a gente vê, por exemplo, o feminismo e várias outras pautas dessas, assim, eles usam o termo muito a questão da aceitação. Quer dizer, por exemplo, aceite o seu corpo, se aceite do jeito que você é. E às vezes, quando você vê isso em comparação com o evangelho é aquela coisa, né? Você deve ser aceita, mas você sabe que você tem que ter mudança, né? E às vezes parece que é totalmente, tipo assim, contraditório com a aceitação, né? E a aceitação, ela acaba sendo um anseio das pessoas. Eu já conversei com muitas pessoas, muitas mulheres, né? Que inclusive elas começaram a aceitar pautas como o feminismo, por exemplo, pela questão da aceitação. Só que, quando você vai conversando e você vai dizendo sobre o amor de Deus, você vai vendo que, pelo contrário, o amor de Deus é que tem aceitação de verdade. Porque na Bíblia vai dizer assim, olha, o Senhor lembra que nós somos pó. Então, é o Senhor que sabe realmente que nós somos. Ele que nos criou e Ele que entende os nossos anseios. Ele sabe, eu li hoje no livro Como Jesus Tratava as Pessoas, uma coisa bem interessante, falando sobre os estados, e assim, a Lázaro, ele chega e chora. Assim, ele entendia os anseios de cada um de nós. Então, quando a gente entende isso, e a gente vai falar para as pessoas, a gente deve passar esse sentimento que a gente lê na Bíblia, de que Jesus é a pessoa que nos aceita. Mostrar para as pessoas que a verdadeira aceitação está em se depositar aos pés de Deus. Buscar aquele que nos criou. Quer dizer, aquele que sabe o que é que nós precisamos antes mesmo de que nós saibamos. A gente pode ver essa questão da aceitação. Se Jesus não aceitasse Zaqueu, ele não teria ido à casa de Zaqueu. Zaqueu era um ladrão. O que é que Jesus foi fazer na casa de um ladrão? Veja, o problema da gente é que a gente aceita as pessoas já querendo mudar elas. O problema não está com as pessoas. Pode até estar, mas o problema está em nós. A gente já quer mudar as pessoas. E quando as pessoas percebem isso, vai dizer, esse cara é antipático. Ele só fala em religião. Quer dizer, na verdade, a gente está cometendo um erro. Querendo aceitar, já querendo mudar. Olha, não é fácil aceitar uma pessoa que te faz mal. Eu passei 4 anos em Mocuri. Eu tive uma pessoa que era dona de uma casa lá. E eu era praticamente o melhor inquilino dele. Pagava adiantado, tudo direitinho. Esse cara me fez passar tanta da raiva, né? Um camarada que eu inventei de colocar meu nome na conta de luz dele lá, rapaz, mas pense na dor de cabeça. Foram 4 anos de tortura e esse cara não estava nem aí. E eu ficava pensando, será que eu vou retribuir com a mesma moeda? Se fosse Jesus, o que é que faria? Que essa é a coisa mais fácil do mundo. E a gente pensa que não é fácil. Se alguém disser que é fácil, você aceitar uma pessoa que te faz mal, mas aí é que está o segredo do evangelho, né? Se não fosse assim, não seria evangelho. Irmãos, posso comentar um pouquinho aqui também, dessa aqui? Me chamou muita atenção a lição de quarta-feira, e eu anotei 5 palavrinhas aqui, eu achei assim, como palavra-chave para essa lição de quarta-feira. A palavra pense, perdão, aceitação, apesar de e Cristo.
E aí é uma história que tem nisso aqui. Por exemplo, a lição vem trazendo assim, quando eu começar a pensar em mim mesmo, nas coisas que eu já fiz, e quanto às coisas que eu ainda estou lutando, coisas que talvez só eu e Deus sabe do que está acontecendo comigo, que eu já fiz, e que se as pessoas soubessem do que já aconteceu, que eu já fiz, e que Deus sabe, eu ficaria terrorizado se as outras pessoas soubessem. A lição vem trazendo isso. Eu começaria a pensar na aceitação das outras pessoas, não porque elas fizeram ou fazem. Eu começaria a achar assim, se eu fiz essa coisa tão horrível, e Deus me aceita e me perdoa, por que eu também não posso aceitar essa pessoa pelo que ela já fez? Então, o princípio que a lição vem trazendo aqui é o princípio de Cristo. Então, eu penso no amor de Cristo por mim, que Ele me ama, apesar de mim, apesar das coisas que eu já fiz tão errado, e mesmo assim Ele ainda me aceita. É esse o princípio que deve reinar na minha vida para que eu também aceite as outras pessoas. Então, assim, em Romanos 15:7, vem, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, Cristo, Ele me acolheu, eu não sendo nada, eu fazendo tudo errado, mesmo assim Ele me aceitou, Ele me acolheu, e essas coisas que eu ainda venho lutando aqui até a volta de Jesus, prova o amor de Deus para comigo, que qualquer coisa que eu fiz e que eu vinha fazer, Ele jamais vai me rejeitar, jamais vai deixar de mão, dizendo assim, mas Ele vai me dar as orientações para que eu corrija a minha vida e me prepare para a volta dele. Amém. Obrigado, meu Madison. Prosseguindo aqui, partindo para a conclusão do nosso estudo, temos aqui o conceito de equilibrar a verdade com o amor. Jesus, ele ensinava a verdade, e a cereja do bolo era o amor. A verdade por si só, ela não atrai ninguém, pode não atrair ninguém. Então eu queria ouvir aí, a Sâmara levantou a mão, se puder contribuir agora, Sâmara. Como que nós devemos equilibrar, dosar essas duas coisas aí, né? Sermos portadores da verdade, como o pastor disse há pouco, mas entregar isso na bandeja do amor. Eu acho que a lição, na verdade, ela traz um link, né, em cada um dos dias. Se a gente olha a quarta-feira, primeiro a gente aceita o pecador. Quando eu reconheço que eu também sou pecadora, e, consequentemente, meus pecados só podem ser diferentes do outro. Então, primeiro passo, aceito. Segundo passo, eu tenho um relacionamento amigável com essa pessoa. Para quê? Para que ela aprenda também a me ouvir. Nós, como pessoas, como cidadãos, é difícil a gente ouvir críticas. Agora, principalmente é pior quando eu ouço críticas de uma pessoa que eu sei que ela não se interessa por mim. É diferente de quando eu ouço uma crítica, quando eu falo crítica, que é aquela crítica para você crescer, não é aquela crítica para te derrubar. Eu ouço e recebo isso de forma muito melhor quando eu ouço de alguém que eu sei que se importa comigo. Traz isso para o Evangelho, eu falando amor, também e entra o verdade, a quem eu estou a verdade, ela vai entender? Sâmara, sua internet acho que travou aí. E o sinal aqui está um pouco fraco aqui em casa. Tá fraco para a Sâmara, tá fraco para mim. Mas a essência, acho que até acabou saindo, né? A essência do que a Sâmara falava era o link, né? A conexão que há entre o que nós temos falado, né? Primeiro aceitar e depois equilibrar. Caiu seu sinal.
e depois equilibrar a verdade e o amor. Bom, partindo para a reta final do nosso estudo, eu queria que cada um de vocês aqui fizesse uma reflexão do que aprendeu essa semana e, em seguida, fizesse um convite para as pessoas para que elas estejam na igreja conosco. Nós agora teremos culto presenciais aos sábados e aos domingos. E tem pessoas que têm um carinho por cada um de vocês, tem afinidade por cada um de vocês que participaram aqui na classe dos professores, né? Então eu queria que você falasse aí os pontos fortes da lição do seu ponto de vista e em seguida fizesse um apelo para que as pessoas pudessem estar agora conosco na igreja. Quem gostaria de começar? Sim, acho que agora abriu o microfone, né? Desculpa aí. É o seguinte, a lição da semana inteira, para nós, é tão proveitosa como a do trimestre, né? Não dá para se perder nada aqui. Na lição de sexta-feira, ele comenta o seguinte, que o maravilhoso amor de Cristo abrandará e subjugará o coração quando a simples repetição de doutrina nada significaria. Ou seja, o amor de Cristo no nosso coração e a nossa disposição, a nossa resposta a esse amor, a nossa disposição para compartilhar a mensagem com amor, a verdade não vai ser obstáculo, sabe? Muitas coisas que nós achamos que uma pessoa possa não querer vir para a igreja adventista porque parece um obstáculo para ela, não vai ser, se for apresentado com amor. E eu quero deixar uma coisa para meus irmãos da igreja, Central de Porto Seguro, e agora nós ampliamos o número de pessoas presentes em cada culto, desta semana para 60 pessoas por culto, né? E domingo à noite nós teremos o culto também, presencial. Eu, que tenho 64 anos de idade, vou estar presente amanhã e já em atividade, passando a lição, fazendo oração, participando, matando a saudade, uma vez por todas, certo? Já estive lá no meio da semana com o pastor Enoque, arrumando os bancos, preparando o ambiente para receber vocês. Então não faltem, estejam presentes, vamos louvar e adorar nosso Deus juntos, todos nós. Amém. Quem mais gostaria de fazer o seu arremate e o convite? David, a lição de sexta-feira tem uma nota bem pequena que me chamou muita atenção. Diz assim: o maravilhoso amor de Cristo abrandará e subjugará os corações, quando a simples repetição de doutrinas nada conseguiria. Forte demais, eu acho que sintetiza todo o estudo que nós fizemos nessa lição, porque o nosso objetivo principal dessa lição é realmente fazer com que o amor de Cristo subjugue os corações, né, que abrande os corações, abrande e subjugue os corações. Agora, a simples repetição de doutrina jamais vai conseguir isso. O que de fato consegue realmente subjugar e abrandar os corações é o amor de Cristo. E isso não vem pelo simples, por exemplo, os judeus, eles costumam decorar quase o Pentateuco todo, né? Isso não vale de nada. Tem orientações preciosíssimas no Pentateuco, mas se elas não estiverem revestidas do amor de Cristo, de nada valerão e não vão conquistar ninguém, né? Então, o nosso objetivo deve ser transpirar e exalar esse perfume, que é o perfume maravilhoso de Jesus, do amor de Jesus pelas pessoas. Tendo dito isso, ratifico as palavras do Ribeirinho, convidando a todos os irmãos e amigos para que nós voltemos à vida de comunhão uns com os outros, né? Mesmo que nós não possamos ficar após o culto, né, porque a gente tinha esse momento social,
e agora não é recomendável, mas o fato de estarmos ali adorando a Deus no seu santuário tem um significado muito especial, e não só um significado, mas tem uma obra preciosa a ser feita no nosso coração. Então, vamos adorar o nosso Senhor amanhã, na casa dele, porque ele é digno de toda honra e de toda adoração. Amém. Eu estou aqui em Itamaraju, mas eu posso convidar para a igreja daí? Posso, né, David? Claro, claro. Tem o seu Eu estarei na igreja aqui. Estarei na igreja aqui, com certeza. Mas, irmãos, na sexta-feira me chamou muita atenção, mas essa lição de hoje me chamou muita atenção, na verdade, nas perguntas para consideração. E na pergunta 3 fala que o próprio ato de olhar para o mal nos outros desenvolve o mal em quem olha. E amanhã, todos nós temos a oportunidade de irmos à casa do Senhor e contemplar a grandeza, o poder de Deus, com todos nós ali, os nossos irmãos reunidos ali, juntos adorando ao Senhor. Então, quero convidar aqui a todos os nossos irmãos, amigos que estão aí em Porto Seguro, vá à igreja amanhã, não deixe de ir, porque você contemplando a Deus, a lição aqui vem dizendo que a gente vai ficar numa atmosfera que sairá de nós uma luz que irradia sobre todos que estiverem em contato conosco. É uma oportunidade ímpar no momento que todos nós estamos precisando muito de estar na presença do Senhor. Então, um abraço a todos os irmãos aí de Porto Seguro. Obrigado a vocês, irmãos, por deixar eu participar com vocês nessa lição. Eu estava sentindo falta. Há 2 semanas que eu não pude estar com vocês, mas um abração para vocês. Saudade já tenho aqui. Mas, irmãos, não deixe de ir para a igreja. É um momento maravilhoso de estar todos juntos, unidos, na presença do Senhor. Um forte abraço. Amém. Amém. Essa é a grande vantagem da classe online, né? Os melhores, quem está distante pode participar conosco, né? Valeu, irmão Madison. Pastor Luciano. Bem, eu creio que essa classe ela veio para ficar, né? Antigamente era difícil reunir classe de professores, agora está mais fácil, através do Zoom, né? Mas, assim, o que me chama a atenção aqui é que não importa o quanto eu conheço a palavra de Deus, mas o quanto esse conhecimento transformou minha vida, né? E, assim, eu fico o exemplo da atitude de Jesus. Jesus, ele é o maior exemplo em aceitação e afirmação, né? Possamos seguir o exemplo dele. E eu quero convidar a igreja, domingo eu vou estar lá pregando, presencial, tá? Para você também que vai estar em casa, vai estar a mensagem gravada. Mas, assim, eu fico feliz porque a igreja está voltando a seu estado normal, mesmo mantendo esse distanciamento, com responsabilidade. Eu quero convidar todos vocês a ir à igreja amanhã e no domingo. E após o culto, quero convidá-los a não permanecer dentro da igreja, naquele diálogo, porque a gente às vezes tem essa tentaçãozinha, mas a gente deve sempre manter essa prudência de distanciamento, com máscara, álcool gel, e com certeza poder adorar a Deus com tranquilidade. Que Deus abençoe a todos. Amém, amém. Irmã Nida, a senhora está preparando a escola sabatina aí com todo cuidado. Faça um convite para as pessoas, para as 2 escolas sabatinas que teremos. Irmãos, boa noite. Nós ficamos tanto tempo, né, sem poder ir ao templo, sem poder adorar o nosso Deus. Então, fica aqui o convite, não fique de fora, está sendo uma bênção. Eu também já voltei. E amanhã nós temos 8 da manhã, o primeiro culto, e o segundo culto às 10. Não fique de fora. Nós ficamos tanto tempo, né, sem poder ir à igreja. Vamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo, tá? Então, amanhã, conto com vocês lá, tá bom? Fiquem com Deus e um feliz sábado. Feliz sábado. As desbravadoras, vocês gostariam de falar, deixar o convite? Eu gostaria de agradecer, né, por poder participar. É realmente muito edificante, assim, eu nunca tinha participado. E dizer que os cultos realmente estão sendo muito bons, muito edificantes. A gente é adventista, assim, é difícil, sabe?
né? E realmente, eu não penso nas nossas louvor também, que são muito agradáveis. É isso. Obrigado, Tayane. O Augustinho, ele diz assim, tu nos criaste para ti, e o nosso coração não encontrará repouso até que descanse em ti. Que a gente possa estar indo para a igreja, não fazer parte da multidão dos desigrejados, que a gente possa entregar o nosso coração para Deus e aproveitar o culto com os irmãos. É uma oportunidade ímpar, sabe? Muitas pessoas elas estão sossegadas nesse momento de pandemia, ansiosas e preocupadas. E nós sabemos que nós temos um Deus que nos prometeu que, independente do que aconteceria, Ele estaria conosco até o final. Obrigado, Thaís. Samara, chegou aqui no estúdio A. Fala. O outro estúdio ali deu falha. Eu acho que, para fechar a minha fala em relação à lição, como o tema aí era desenvolvendo uma atitude conquistadora, né, pelo menos a base central, a gente pensar que a nossa atitude, para ela poder conquistar as pessoas, ela tem que agir como Cristo agiria em nosso lugar. Então, qualquer relacionamento que eu venha a ter, seja no meu trabalho, seja na minha vizinhança, onde eu estiver, eu devo pensar o que Jesus faria no meu lugar. Então, aí fecha a lição e agora vai o convite também, né? Para quem está assistindo esse vídeo, ainda agora já sábado de manhã, eu te convido a se preparar para que nos próximos cultos você possa estar presente conosco ali na casa de Deus. Com certeza é bom a gente matar essa saudade, mesmo que estando assim longe um dos outros, mas estar reunidos com certeza é bom, né? O salmista já fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muito bem, cada um expressou aí o seu convite, né? Eu também quero te convidar para que você esteja conosco, convide os seus amigos, os interessados, porque a sua presença é importante. E Deus vai ser louvado com a comunhão, com o partir do pão, com os louvores, e assim todos nós poderemos ter a nossa fé aquecida, fortificada uns com os outros, conhecendo o testemunho do que Deus tem feito por cada um de nós. Então nós encerramos aqui nossa classe, pedir para o pastor orar e nós terminarmos. Maravilhoso Deus, muito obrigado ao Pai por esses momentos que passamos aqui maravilhosos do estudo da Tua Palavra. Pedimos que nos ajude, Teu Santo Espírito nos capacite a ter uma atitude conquistadora, assim como foi a de Jesus Cristo. Que possamos falar dessa verdade com amor, que possamos manifestar através das nossas atitudes que Cristo realmente reina em nosso coração. E nos ajuda também a lidar até mesmo com pessoas difíceis, pessoas que muitas vezes achamos que não tem solução, mas que possamos ter o olhar divino, possamos ter os olhares de Jesus, ao olhar para as pessoas, possamos ver elas com os olhos de Deus, um olhar de aceitação, de amor, de salvação, e que possamos, com a bondade, com a cortesia, levar muitas pessoas aos pés do Senhor Jesus. Amém. Esteja abençoando a tua igreja, que possamos, que a igreja possa retornar à adoração, possamos ter a alegria de poder te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom sábado, irmãos. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado, irmãos, pela oportunidade. Fique com Deus. Valeu, irmão. Aí amanhã, se puder, viu, meu irmão David, se amanhã puder dar um anúncio lá do domingo, viu? Reforçar na hora do anúncio do culto de domingo, viu? Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado pela oportunidade, hein, gente? Desculpe aí. Bom, Marcos, o senhor é sempre muito bem-vindo. Eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou com o celular aqui no quarto, na cama, porque as mesas estão cheias de roupa ainda, está uma bagunça ainda aqui.
Não tem nem lugar ainda para fazer uma participação. Você imagina, o guarda-roupa deu problema aqui, teve que desmontar, tirar tudo, fazer tudo de novo. Foi a mudança mais bagunçada que tive, assim, mas tá arrumando, tá ficando tudo em ordem. Graças a Deus, tá tudo certo. Mas obrigado, Emanuel. Que Deus abençoe vocês aí. Duas semanas que eu fiquei, já tô morrendo de saudade de vocês. Valeu, Deus abençoe. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, queridos.